graça e a paz de Cristo seja com todos nesta noite. Deus possa falar ao nosso coração hoje, continuar falando conosco, como até aqui Ele já tem feito. Nós estamos, eu e Cléo, acabamos de chegar, eu já tenho visto alguns dos irmãos aqui também, lá do encontro, do retiro que tivemos com casais da nossa igreja. Ali estavam 80 casais. E que dias espetaculares, desde sexta-feira, reunidos ali na cidade de Subaúma, em torno da palavra de Deus, meditando. E como é bom a gente ver o resultado disso e ver casais sendo restaurados, acreditando no seu próprio casamento, convictos de que Deus tem uma bênção para cada um e, mais do que isso, vendo Deus solidificar as bases das suas famílias. Ouvimos vários testemunhos bonitos daquilo que Deus fez naqueles dias, e eu tenho certeza, se você faz parte de uma dessas famílias, você verá o grande resultado disso, porque é algo feito em Deus, e tudo aquilo que Deus faz, toda a palavra de Deus que chega até nós, nunca volta vazia. Amém? Por isso eu louvo a Deus e agradeço a Deus cada dia mais por fazer parte desta igreja e por ver na vida dos irmãos aqui desta igreja uma grande preocupação em alcançar todas as faixas etárias, desde os bebês, as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, os casais da igreja, ou os idosos que a semana passada tiveram uma conferência tão especial. É muito bonito vê-los unidos, trocando experiências, orando uns pelos outros, sustentando uns aos outros nas suas dificuldades, como uma grande família, que é a família de Deus. Eu posso dizer com toda a minha convicção, estava ali sentado, ouvindo todos cantarem, estava lembrando que eu entreguei o meu coração a Cristo com 11 anos de idade, e fui batizado aos 13. Eu nunca me arrependi de entregar o meu coração a Jesus. Não houve um minuto da minha vida em que eu tenha dito, não foi uma boa decisão. Nem um minuto. Isso não significa que eu tive uma vida muito fácil e que nunca tive problemas, porque o objetivo de irmos à presença de Deus não é eliminar os nossos problemas. Vamos à presença de Deus porque Ele é o nosso Deus fiel, Ele nos criou e nós fomos convocados por Ele a viver para a sua glória. Então, quando nós nos dispomos a isso, a letra deste último cântico ressalta aos nossos olhos e nós podemos dizer com toda a convicção que disseram aqui, você vai viver, vai ter um pouco mais de motivos para sorrir na sua vida e vai ter um pouco mais de paz no seu coração. Então, louvado seja o nome do Senhor. Bom, meus irmãos, nós estamos falando neste mês, meditando um pouco sobre oração, tentando resgatar de dentro de nós a importância de pararmos um tempo. Agora, ouça o que eu vou dizer para você. Todo o empenho de quem tem pregado aqui no decorrer deste mês, para falar sobre oração, precisa encontrar uma resposta no coração de toda a igreja. Não adianta só ouvir. Tiago diz que nós precisamos ouvir, mas nos tornar, o quê? Praticantes da palavra. E eu fico questionando aqui a mim mesmo e a você, quanto a nossa vida de oração foi afetada e sofreu mudanças no decorrer desse mês, diante de tudo aquilo que nós temos ouvido aqui. E temos ouvido coisas interessantes, que nos estimulam, ou que nos convencem, do grave erro que é pautarmos a nossa vida em cima de uma agenda apertadíssima de compromissos, de conquistas neste mundo, de conquistas financeiras, e esquecermos da parte mais importante, aquela jovem que se ajoelha aos pés de Jesus, e de uma forma deliciosa, sorve de tudo que Jesus está falando, fica atenta a cada expressão de Jesus, enquanto a irmã, com muito boa intenção no coração, está preocupada com todos os afazeres da casa, e o Senhor olha para a irmã e diz, você está muito inquieta,
Você está perturbada com muitas coisas, mas a sua irmã que está aqui, ajoelhada, atenta, ouvindo, falando, conversando, tendo esse tempo comigo, ela escolheu o quê? A boa parte. Esse mês que nós estamos falando sobre oração, você está escolhendo uma boa parte? Ou você vai sair daqui hoje e daqui 20 minutos depois do culto, 30 minutos depois do culto, você vai esquecer o que foi falado, você vai esquecer o que foi cantado, você vai esquecer os textos lidos e você vai continuar sendo a mesma pessoa. Eu oro a Deus para que a palavra do Senhor penetre no nosso coração e gere um turbilhão dentro de nós, que ela nos incomode, que ela nos tire de um estado de letargia, de acomodação, e ela nos coloque em estado de alerta na presença de Deus. Amém, meus irmãos? A oração do Pai Nosso, ensinada por Jesus, Mateus, o capítulo 6, já vimos 3 partes dessa oração, vamos ver neste domingo, último domingo do mês, mais uma parte delas. Verso 13, Jesus diz assim: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Quando Jesus ensina a oração, e ele estabelece, claro, esta oração toda é um guia para nós. Jesus ensina essa oração em resposta ao pedido dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, nós não sabemos orar. E Jesus declara essa oração e a coloca não como uma reza a ser repetida, uma ladainha, mas como algo que deveria, através dos seus temas, dirigir a nossa razão, quando na presença de Deus, quando separamos aquele tempo especial, aquele momento específico da nossa vida, e nos agasalhamos ali, nos aconchegamos dentro de um quarto, onde ninguém nos incomoda, e do lado de fora ficam a televisão, ficam os aparelhos celulares, os aparatos eletrônicos todos, ninguém impede aquele momento, porque é a melhor parte. Ali nos ajoelhamos diante de Deus e travamos uma luta contra nós mesmos, porque o nosso pensamento se recusa a concentrar-se em Deus. Travamos ali uma batalha espiritual, talvez mais conosco mesmos do que com hostes do maligno, porque estamos lutando contra os nossos instintos, contra os nossos desejos, contra as nossas vontades, para que a vontade de Deus se estabeleça em nós, para que o seu reino seja plantado através da nossa vida, e vamos declarando esta oração, parte por parte, meditando, adorando, pensando em Deus, lembrando do seu reino, confessando nossas culpas, liberando perdão, orando pelas necessidades. E no meio disso tudo, Jesus traz esse tema à tona. Ore também, para que as tentações não te derrubem. Ore também, para que quando você enfrentar um vendaval na sua vida espiritual, na sua carreira, isso não seja suficiente para afundar você, para colocá-lo no fundo do poço, para que as hostes malignas venham zombar de você. Ore ao Senhor, pedindo ao Senhor, que não venhamos a cair em tentações, mas que sejamos livres do mal. Um pouco adiante, quando Jesus vai com os discípulos lá no jardim do Getsêmani, instantes antes dele ser traído e ser preso, e ser crucificado e morto na cruz,
Ele chama 3 dos seus discípulos, os mais chegados, os mais próximos, e os leva com ele, porque o texto diz que a alma de Jesus está angustiada e não é para menos. E ele pega as 3 pessoas mais próximas e leva consigo ao monte. Para quê? Para que eles pudessem apoiá-lo e orar junto com ele, e clamar, e buscar a face de Deus, a presença do Pai. Mas eles estão possuídos de sono, eles não estão conectados àquele momento, eles abandonam Jesus uma vez, e abandonam segunda vez, e Jesus olha para eles e diz: orem e vigiem, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Será que quando Jesus diz isso, ele está abrindo uma brecha para que uma pessoa ceda às tentações desta vida e tenha um álibi para se desculpar? Não. O que Jesus está falando é: a tentação é algo realmente perigoso que merece atenção. E você deve orar por isso todos os dias e estar atento, estar vigiando em estado de alerta. Porque tentação é realmente um assunto sério. Vira as páginas da sua Bíblia, lá no finalzinho do Novo Testamento, na carta de Tiago, no capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 13. Tiago 1, verso 13. Eu vou ler a partir do verso 12, perdão. De 12 em diante. O texto diz: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém, sendo tentado, diga: de Deus eu sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído, enganado pelo seu próprio desejo, ou a sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz ao quê? Ao pecado. E o pecado consumado gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos, toda dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as suas almas. E sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não é cumpridor, é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era o seu rosto. Aquele, porém, que atenta para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso, mas não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas tribulações
e a si mesmo guardar-se do quê? Da corrupção do mundo. Tiago concentra uma boa parte da sua carta tratando este assunto de vital importância levantado por Jesus. Tentações estão relacionadas a desejos, que aí em muitas traduções surge como a palavra concupiscência. É o curso natural da vida, da tendência dos seres humanos. O que são os desejos? Champlin, que é um grande escritor e intérprete do Novo Testamento, escreve que a expressão que Tiago usa neste texto, cada um é atraído. Este verbo aí em grego é o mesmo, possui a mesma raiz da palavra utilizada para definir a forma em que as prostitutas se vestiam na época em que Tiago escreveu o texto. Ou seja, a forma como elas se vestiam era considerada uma isca para que os homens fossem enganados e atraídos a elas. Agora, muito embora o pecado estivesse presente naquela espécie de tentação, Tiago não atribui à tentação a culpa. Ao contrário, Tiago insiste em dizer que não é a isca que atrai e derruba o homem, mas sim o seu próprio desejo, o seu próprio instinto, os seus desejos internos. Por isso é necessário nós perguntarmos: quais são os nossos desejos? E como é que nós lidamos com eles? Quando eu trato desse assunto, eu sei que eu estou trilhando um terreno perigoso, um terreno pedregoso. A maioria das pessoas está pronta para sair para a briga quando o assunto são os seus desejos. Mexa em tudo, mas não mexa nos meus desejos. Assim dizem as pessoas e assim pensam as pessoas. Para elas, seus desejos são sagrados, seus desejos são inegociáveis. E o que acontece é que a nossa geração, e você já vai entender por quê, começou a tornar todos os desejos humanos legitimados, como se eles fossem necessidades. Há uma grande diferença entre desejos e necessidades. Uma semana dessas eu estava lendo alguns argumentos de pessoas que, em defesa dos direitos pessoais, dos seus desejos, para que eles sejam livres, decidiram atacar a Bíblia. Porque quanto a este assunto, a Bíblia é sinal de proibição, a Bíblia é sinal de culpa, a Bíblia é sinal de prisão. E um dos argumentos que a autora usa é o seguinte, ela diz: se Deus colocou desejos dentro da natureza humana, como é que Ele mesmo pode impedir o homem de satisfazer esses desejos por meio de regras? E as regras escritas na Bíblia. Isto é impossível, disse a autora. Conclui-se então duas possibilidades: ou Deus é incoerente, ou a Bíblia é falsa e é impossível de ser colocada em prática. Bom, quando esse tipo de argumento vem de uma pessoa que nunca teve uma experiência com o Espírito Santo de Deus, nunca foi tocada por Deus, então a gente até entende. Afinal de contas, Paulo diz que a palavra da cruz é o quê? Loucura para aquele que está se perdendo, está no caminho da perdição. É maluquice. Ele não aceita, ele não recebe. A gente até entende isso. O problema é que a gente começa a notar uma tendência muito forte de cristãos, de pessoas que foram criadas no Evangelho, de gente que foi ensinada por pai, por mãe, pelos avós, às vezes foram criadas dentro das igrejas e às vezes ainda estão dentro das igrejas, mas elas estão aos poucos colocando em xeque a questão da luta contra os seus próprios desejos, legitimando muitos deles
a partir do argumento e do pretexto de que Deus nos fez livres. E esta, sem dúvida nenhuma, tem sido uma grande tragédia para a vida espiritual de muita gente. Esse pensamento não é novo. Tiago está lidando com ele lá atrás, há tantos anos atrás. Tiago está lidando com este mesmo pensamento, combatendo a filosofia hedonista dos epicureus. Isso aparece lá no livro de Atos, no capítulo 17. A filosofia deles ensinava que o prazer é um direito do homem em qualquer instância. E esse prazer se dá na libertação total do sofrimento e do controle. Então, a busca pelo prazer era legítima para anular os piores inimigos do homem, quais sejam a fome, a abstinência sexual, os aborrecimentos. Para isso, o homem precisa buscar uma vida de prazer, livre de regras, livre de pressões, na qual os temores diante do destino da pessoa, do que vai acontecer lá no futuro, ou os temores dos deuses, ou os temores da morte, fossem definitivamente eliminados. Esses pensamentos afloram na sociedade, historicamente a gente sabe disso, afloram de tempos em tempos, e hoje, na nossa época, aflorou através de um retorno ao humanismo. Quem já estudou um pouco de filosofia, sabe que o humanismo é uma mistura de algumas linhas filosóficas. É o resultado de uma somatória do hedonismo, com o anarquismo, com o iluminismo e com o racionalismo. Isso aqui tudo se transformou no chamado humanismo. E este é um movimento que nos nossos dias prega largamente que a ordem pode existir, mas que para isso ela não necessita de governo, ela não necessita de regras, ela não necessita de ordens hierárquicas, preconizando assim as chamadas organizações libertárias. Você já ouviu isso? Os jovens aqui cansam de ouvir isso lá nas suas escolas, nas suas faculdades, cansam de ouvir. Tudo parece muito interessante, tudo parece muito inteligente, tudo parece muito instigante, mas esta forma de raciocinar em relação à vida, a esta proposta de vida, nos deixa sem respostas diante do caos moral que o mundo está vivendo. Diante da grande aflição e das dúvidas que pairam sobre a mente de tantas pessoas. As pessoas estão sem respostas. Elas, a sua vida, muita gente. E pode ter certeza, existem até cristãos que por desconhecerem ou por deixarem de confiar nas Escrituras Sagradas e estudarem, fortalecerem a sua fé através da palavra de Deus, esses cristãos estão em pleno estado de conflito interior, porque de alguma forma eles têm um peso de culpa pelos seus pecados, mas ao mesmo tempo eles estão lutando contra a voz do Espírito Santo de Deus e dando aos poucos vazão aos seus instintos, aos seus desejos, tentando às vezes modificar orientações de Deus, tentando às vezes negociar princípios absolutos de Deus, com uma libertinagem. Eu não vou chamar de libertação, porque não é libertação, com uma libertinagem, tratando como natural aquilo que a Bíblia diz que é pecado e que destrói a vida das pessoas. Quais são os desejos que perturbam você? E o que é que você tem feito sobre eles? Será que isso depende da época em que estamos vivendo? Não. As tentações nos atingem em qualquer época, em qualquer faixa etária da nossa vida. Uma criança bem novinha pode ser tentada pelo egoísmo a não dividir o que ela tem com o seu irmãozinho.
pode ser tentada a mentir, será tentada a se esconder quando faz coisas erradas. Ninguém nunca ensinou isso. Mas ela sabe que fez alguma coisa errada, então ela vai e se esconde do pai, da mãe. Um adolescente pode ser tentado a querer ser aceito por todas as demais pessoas da sua faixa etária, do seu grupo, da sua galera, e assim aderir aos aparatos, aos costumes dos seus colegas, porque ele não quer ficar de fora. Ele pauta sua imagem pessoal na aceitação feita pelos seus amigos. E pode ser tentado também a mergulhar num caos moral, dando vazão à imoralidade, à sensualidade, iniciar a sua vida sexual cedo demais, quando ainda não estão maduros para isso, que é pior, não tendo as bases sólidas para este ato, que segundo a palavra de Deus, é um ato sagrado. Por isso que muitas vezes eu tenho questionado, e conversado com pais, e falado com adolescentes, que o tempo de namorar não é tão cedo na vida deles. E às vezes sendo considerado como uma pessoa muito antiquada. Tanto o adolescente quanto o jovem pode ser tentado a rebelar-se contra a autoridade dos seus pais, e é tentação mesmo. É tentação gerada por eles, e às vezes é uma tentação que vem de fora, que vem de Satanás, que os oprime, para que eles se rebelem contra a autoridade dos seus pais, e contestem demasiadamente o que os pais estão falando, orientando, ensinando, considerando seus pais injustos, quando eles são cerceados por regras, ou então desobedecendo seus pais frontalmente, e atraindo maldição sobre as suas vidas. Homens e mulheres, casados ou solteiros, são tentados com grande frequência a abrirem mão da sua integridade moral e se entregarem ao prazer fora do casamento, argumentando que eles não estão tão felizes, que o seu casamento é um problema, que a sua relação matrimonial está desgastada. Ou então eles argumentam que eles já têm bastante idade. E alguns vão dizer, eu ainda sou solteiro, e cheguei nessa idade, então eu não posso me conter. Eles podem querer argumentar com Deus, tentando legitimar a sensualidade, que às vezes é travestida de sexo virtual, de pornografia oculta, da liberação dos seus instintos, da prática constante, desenfreada, da masturbação e das fantasias sexuais. Estou lhe dizendo algo realmente importante, você pode ter certeza disso. Você pode até argumentar comigo, mas você nunca vai poder fazer isso em relação à voz do Espírito Santo de Deus, que fala ao seu coração e que define dentro de você o que é certo e o que é errado. Porquanto Jesus disse que o Espírito Santo virá nos convencer do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Do que é certo, do que é errado, do que é certo e do julgamento entre os dois, das consequências entre os dois. É o Espírito de Deus falando, e você sabe disso, e é daí que advém aquela batalha interior, aquela luta interior. E aí não importa quanto uma pessoa feche o seu coração na tentativa de desprezar o que Deus fala, se ela um dia ouviu o chamado de Deus, o toque do Espírito Santo, ela jamais se sentirá feliz, liberando todos os seus instintos para a prática consciente de qualquer tipo de pecado. Tiago, então, nos ensina neste texto algumas lições importantes. Primeiro,
ele nos ensina que o desejo, sendo liberado, nos aproxima do pecado, nos envereda na senda do pecado. Agora preste atenção, porque este é um estágio intermediário sobre o qual poucos falam. A Bíblia diz que na última ceia de Jesus, Satanás instigou o coração de Judas para que Judas fizesse o quê? Traísse Jesus. Satanás claramente lhe cochichou aos ouvidos. Chegou o momento, chegou a hora. O texto diz que o diabo assentou no coração dele este desejo. Até ali, Judas não havia pecado, mas a tentação foi posta nele. E ele poderia ter se livrado dela, mas ele não fez isso. Esse estágio intermediário é quando a mente humana começa a argumentar demais, e em função dessas argumentações, fazer ou não concessões. Conceber ou não o pecado. Em segundo lugar, Tiago nos ensina que o pecado, quando é consumado, gera o quê? A morte. E quanto a esse assunto, você pode ter certeza, Deus não muda. Não erreis, meus amados irmãos, capítulo 1, verso 16. Toda dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há o quê? Nem mudança e nem sombra de variação. Deus não muda. Você pode falar comigo? Deus não muda. O que significa que se Deus disse há 2000 anos atrás que era pecado, e a nossa cultura mudou a ética, quem é que tem razão, a cultura ou Deus? Deus não muda. Deus não muda. Ele permanece o mesmo. As pessoas que frequentemente usam o argumento de que a Bíblia é um livro ultrapassado, a Bíblia é um livro antigo, preste atenção, meu amigo, você vai perder sua vida e a palavra de Deus vai permanecer viva para sempre. Não tem jeito. A Bíblia sempre recebeu gente criticando e tentando destruir e fazendo oposição a ela, e ela está prevalecendo porque é a palavra de Deus e está guardada pela promessa de Deus de que nenhum ponto, nenhum i passará sem que tudo seja cumprido. Não tem para onde ir. Então o que era pecado no passado é pecado ainda hoje. E Tiago rapidamente destaca alguns deles. No verso 19 ele fala sobre a ira. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Você já se sentiu tentado a ficar irado? Quando vem aquela coisa assim, e você vai alimentando, você vai chegar dentro de 5 minutos, vai encontrar com a pessoa, e aquele negócio vai crescendo, você está no estágio intermediário, você está sendo tentado a chegar lá e a explodir, a chegar lá e fazer um barracão. E nessa hora o Espírito Santo de Deus está falando com você, está te orientando. Verso 21, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia. Sabe o que é isso? Imundícia e vestígio do mal. Ouçam o que eu vou dizer. Crentes que estão aqui, ouçam o que eu vou dizer para vocês. Tiago está falando sobre vulgaridade. Eu tenho algumas vezes percebido que alguns crentes têm uma tendência muito grande a serem vulgares na maneira de falar, na maneira de vestir, na maneira de se expressar. E para eles é tudo uma brincadeira, a graça de Jesus nos cobre, e é verdade, Jesus realmente nos cobre com o seu sangue, mas você não tem que ser vulgar. Porque quando você é vulgar, na maneira de falar, você diminui o efeito do seu testemunho. Você não consegue transmitir para as pessoas um caráter de integridade. Ou consegue? Não consegue. Por isso o cristão tem que analisar aquilo que ele fala. Eu tive um amigo meu, que ele se converteu,
já quando era casado. E desde garoto ele falava muito palavrão. Muito palavrão. Muito, 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 muito. De cada 10 palavras dele, 4 eram palavrões. Era uma coisa absurda. Quando ele se converteu, ele demorou para entender que ele tinha que ter um linguajar diferente, que o Espírito Santo de Deus iria trabalhar o coração dele para transformar a maneira dele falar. Então ele falava assim, meu Deus do céu, eu preciso orar por isso todos os dias, porque eu tenho uma tentação de falar coisas que não edificam, que trazem um peso, coisas vulgares. E aí eu morava em Santos nessa época, eu fui até a empresa que ele trabalhava para conversar com uma outra pessoa, e quando chegou lá, encontrei um irmão da igreja, falou, vamos ali tomar um café, e nós fomos tomar um café numa lanchonete ao lado, e quando entramos ali, ele estava de costas para nós, conversando com um rapaz do caixa, e ele já era crente, já era batizado, e ele falou 3 palavrões e virou e deu de cara comigo. Quando ele deu de cara comigo, ele ficou assim, ele é grandão, ele me olhou assim, ficou todo sem graça, aí virou para o rapaz da lanchonete e falou assim, me perdoa, eu sou crente, eu tenho que parar de falar palavrão. Uma luta. E Tiago diz, olha, você tem que se despir, rejeitar esse tipo de malícia e acolher uma nova palavra nos seus lábios, que é a palavra de Deus. Depois ele desafia você a abandonar a preguiça e diz assim, seja cumpridor da palavra e não somente ouvinte. Coloque a palavra na prática. Depois ele ataca outro pecado, que é o pecado de falar demais. Verso 26, se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, peca porque fala demais, passa da conta. Quando vê, já foi embora. Palavras são como penas espalhadas, né? Você conhece bem essa história. O camarada falava mal de um outro, falou várias vezes, e um dia ele falou, poxa, eu estou errado, e foi lá nesse camarada e disse, olha, você me perdoe, tem falado muito mal de você. E o cara disse, perdoar eu te perdoo, mas vem comigo. Colocou ele num prédio mais alto da cidade, subiu o elevador, no último andar, levou um travesseiro embaixo do braço, chegou lá em cima do prédio, olhou para baixo, e o camarada pensou, vai me jogar daqui. Ele disse não. Ele abriu o travesseiro, pegou aquelas penas e fez assim. E as penas saíram voando por todos os lados na cidade. E o camarada falou, você é capaz de recolher todas? Ele disse, claro que não. Ele disse, assim também. Eu não sou capaz, e nem você, de recolher da mente das pessoas tudo que você falou sobre mim. É o cuidado que a gente tem que ter com aquilo que a gente vai falar. Às vezes, quando você menos percebe, já falou. Provérbios capítulo 13, verso 3, diz assim, o que muito abre a sua boca, a si mesmo se arruína. Quem menos é tentado a falar demais são as mulheres. Homens também são muito tentados a falar demais. Provérbios 10, 19, no muito falar não falta transgressão, mas aquele que guarda os seus lábios é prudente. Outra tentação, o deixar de ser bondoso. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta, visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações, fazer o bem, ter compaixão das pessoas. E aí Tiago vai continuar falando de várias outras coisas. Essa é uma das cartas mais magníficas do Novo Testamento, porque Tiago é muito pragmático, muito prático, ele mostra o que é certo e o que é errado, e ele diz, abandona o que é errado e comece a fazer o que é certo. E não venha com essa desculpa de que você foi vencido pelas tentações, porque Jesus ensinou a orar para que Deus nos proteja, para que nós não venhamos transformar a tentação em pecado. Não faça isso. Por último, Tiago nos ensina que Deus não pode, sob qualquer pretexto, sob qualquer hipótese, ser considerado
responsável pelas ações dos homens. Deus não tenta ninguém, diz Tiago. Deus não tenta ninguém. Ninguém, ao ser tentado, diga que é tentado por Deus. Deus não é tentado pelo mal. E Ele a ninguém tenta. Se somos tentados, a tentação começa dentro de nós. Eu quero finalizar, irmãos, olhando 2 exemplos de oração que acontecem antes de uma tentação. O primeiro deles, no livro do Gênesis, capítulo 39, você não precisa abrir o texto, você conhece bem a história de José no Egito, aquele homem que foi abandonado pelos seus irmãos quando ainda era jovem e foi vendido aos ismaelitas e depois foi parar na casa de Potifar, o governador do Egito, e por ser abençoado por Deus, cresceu ali dentro e se tornou chefe de todas as coisas. A Bíblia diz que um dia a mulher de Potifar, certamente uma linda mulher, colocou os olhos sobre José e o desejou e o cobiçou e veio atrás dele. E José, que tem um caráter extraordinário, digno de ser seguido por todos nós homens que aqui estamos, ele lembra o tempo todo que o Potifar chegou para ele e disse assim: olha, você tem liberdade para tudo, tudo que está abaixo de mim, você tem liberdade para governar tudo e fazer o que você quiser, apenas uma coisa eu não te permito. O que que era? Olhar, tocar na mulher dele. Mas quando essa mulher vem em cima de José e tenta seduzi-lo, José dá a ela uma resposta extraordinária. Ele diz assim: ninguém há maior do que eu nesta casa. E o meu Senhor nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto és sua mulher. Agora olha o argumento final dele. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? Não é o meu chefe, não é o meu Senhor. Como é que eu vou pecar contra o meu Deus? E nós, homens, ficamos perguntando: como é que esse camarada teve força para se segurar diante da sutileza dessa mulher? É porque José é um homem cujo caráter está fincado em Deus na oração. E o outro exemplo é Jesus no deserto. Os evangelhos começam contando a história de Jesus. E o texto diz que Jesus é conduzido pelo diabo ao deserto para ser tentado. Então Jesus faz 2 coisas. Ele ora e ele jejua. Por quanto tempo? 40 dias. Ora e jejua por 40 dias. E deixa para nós um exemplo. Definitivamente, nós não vamos vencer as tentações sem a oração. Estamos falando sobre oração durante todo o mês. E não vamos vencer sem a oração. Vigiai e orai, para que vocês não entrem em tentação. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu não sei de que maneira você tem tratado com seus próprios desejos, eu não sei que tipo de pressão você tem sofrido ao redor de você, eu imagino que você deva sofrer a mesma pressão que a grande maioria dos cristãos sofre. A pressão de dizer: qual é o problema? Qual é o problema? Por que a gente vai ser controlado? A gente não precisa ser controlado por ninguém. Isso é um grande engano. A Bíblia diz que aquele que vive pelo pecado é escravo do pecado. A Bíblia diz que se o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas sendo livres do pecado, nós nos tornamos servos de Cristo. Então somos livres do pecado, mas precisamos estar subjugados, submissos a Jesus Cristo. É Ele o Senhor quem nos protege. A tentação às vezes vai ser muito maior do que nós. A tentação de
pegar algo que não é seu, a tentação de se apropriar indevidamente de um bem, de um dinheiro, seja do governo, seja de uma outra pessoa, a tentação de mentir, a tentação de burlar regras, a tentação de enganar pessoas, a tentação de falar mal, a tentação de se irar e expressar essa ira com muita raiva, são tentações. Paulo ensina a igreja de Corinto que a gente não pode andar na beira da tentação, e ele diz no capítulo 10, verso 13, Deus é fiel e Ele não permitirá que sejais tentados além do que possam suportar. Deus sempre nos dá um escape. Se eu e você cedemos a qualquer tipo de pecado, qualquer sorte de pecado, a culpa não é de Deus, porque o Senhor pagou o preço por esse pecado e Ele mesmo nos fortalece e nos dá condições de dizer não ao pecado. Cada um de nós tem dentro de si, pelo Espírito Santo de Deus, o potencial de rejeitar a tentação. Agora você vai ter que orar todo dia, clamar diante de Deus. Deus, me ajuda a rejeitar o pecado. Me ajuda, Senhor. Um relacionamento fora da vontade de Deus, o relacionamento, a sociedade com uma pessoa que não teme ao Senhor, são tentações. Puxa, mas vai ser um negoção. Puxa, mas é uma pessoa maravilhosa. Mas a palavra diz não. Há uma proibição, há uma restrição da parte de Deus. Consagre seu coração a Deus. Ora aí onde você está. Diga, Senhor, eu quero aprender a orar todos os dias, dizendo para o Senhor, me livra das tentações. Não me permita, Senhor, não permita que as tentações venham destruir a minha vida e a minha comunhão com o Senhor. Esta é a mensagem do meu coração para o seu coração nessa noite. Eu quero que você ore, colocando sua vida na presença de Deus. Senhor, não é tão simples assim olhar para esses textos e pensar que isso tudo não tem a ver com a nossa vida, porque tem a ver com as nossas percepções, com os nossos desejos, com vontades guardadas no nosso coração. E o Evangelho do Senhor foi um convite para trilharmos num caminho estreito, num caminho difícil, árduo, olhando para o lado e vendo paralelo um caminho que parece ser muito mais simples de ser vivido, muito mais largo, muito mais cheio de possibilidades e de circunstâncias favoráveis. Bendito seja o Senhor, Pai, porque o Senhor nos colocou num caminho estreito, porque a Tua palavra diz que esse caminho estreito conduz à salvação. Então eu oro ao Senhor nesta noite, te suplicando em nome de Jesus, que nós possamos aprender com Jesus a orar todos os dias e dizer para o Senhor, Senhor, não nos permita cair quando nós fomos provados, quando nós fomos tentados. Ao contrário, ainda que a tentação venha forte sobre nós, que pela Tua misericórdia, pelo poder do Teu Espírito Santo, nós possamos glorificar o Senhor com a nossa ética, com o nosso comportamento, com o nosso coração. Abençoa cada um que aqui está nesta noite, Senhor, e ajuda-nos a viver intensamente aquilo que cremos como verdade do Senhor, e a sermos praticantes da Tua palavra, que esta palavra não seja esquecida no nosso coração, mas ao contrário, que ela possa transformar. E se existem situações já forjadas, próximas de nós, quer por pessoas, quer pelo inimigo das nossas almas, que a Tua palavra seja suficiente para nos livrar dessas armadilhas, Pai. Guarda o Teu povo, leva cada um daqui debaixo da Tua bênção e da Tua paz. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, nosso eterno Pai Celestial, a graça de Cristo Jesus e a comunhão perfeita do Espírito Santo seja com todos, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos em paz, meus queridos, uma boa semana, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.